2017 foi um ano muito especial para nós e desde setembro você acompanha na tela da Terceira Via TV o Viva Mais. E no programa desse ano você vai conferir os melhores momentos da nossa primeira temporada. Então se acomode aí que o Viva Mais de hoje só está começando. O Viva Mais falou muito de autoconhecimento e para relembrar, assista a entrevista com a psicóloga Alessandra Tavares. Bom, e a gente sabe que temos uma vida muito corrida, a gente tem assim cada vez mais compromissos para fazer e isso influencia o estresse, influencia muito na nossa saúde, né? A sensação que a gente tem é que o dia está pequeno, que a gente não consegue fazer todas as coisas. Mas, na verdade, nós adquirimos ao longo do tempo mais atividades, né? E isso hoje é como se a gente tivesse, o estresse é como se fosse o corpo falando, espera aí, eu não estou aguentando, vai devagar, né? E alguns sinais o corpo dá pra gente. E é importante a gente reconhecer o nosso corpo, a gente reconhecer que a gente tem um limite. Porque se a gente ultrapassa esse limite, o corpo somatiza. E aí vem as doenças físicas, né? Não são psicológicas, elas vêm do psicológico, mas elas se transformam em doenças físicas. A gente tem câncer, diabetes, todas as doenças por conta do nosso estresse, da nossa aceleração. A gente acelera muito, filho na escola, faculdade, e é um estresse só, muitos horários, muitos compromissos. Só que o organismo ele acelera também e ele não está programado para isso. E aí a gente traz pra gente coisas que não são nossas, são doenças que de repente, que até são genéticas, mas que desencadeariam aos 40, aos 50, aos 80 e a gente vê crianças hoje com pressão alta, com diabetes, porque realmente a gente não só acelera o nosso organismo adulto, mas também a gente faz, vamos lá, almoça, correndo, porque eu tenho que levar para o inglês, para o francês, e a gente acelera a criança, e a criança sem querer, ela também vive nesse estresse. Então, o autoconhecimento para prevenção é o melhor remédio. Sim, a gente precisa se conhecer os nossos limites, só que a gente precisa também ter lazer. É muito importante a gente ter um certo lazer. Porque às vezes a pessoa trabalha tanto, fim de semana, está entrando um dinheiro, então vamos lá, vamos fazer hora extra, vamos trabalhar no final de semana, mas a gente não sabe a que preço isso é. Então, aí não é o preço financeiro, mas é o preço da saúde. E que preço você está disposto a pagar pela sua saúde? Em 2017, recebemos muitos profissionais de educação física aqui no Viva Mais. E o Diego Gama, ele falou sobre atividades físicas no verão. Então, confira agora. E é por isso que eu estou com o personal trainer Diego e ele vai me dizer, nesse tempo, será que a gente consegue alcançar um bom resultado? Na verdade, o importante é que a atividade física seja feita todos os dias ou na maioria dos dias da semana durante o ano todo. Mas a gente precisa de pelo menos aí 3 meses para poder conseguir ter algum resultado significativo. E nessa época, onde tem muito calor, existem algumas atividades que não são recomendadas? Com certeza, né? Na verdade, a preocupação com o calor, ela vai além de você escolher a atividade, como o horário do dia para poder praticar, né? Aquele horário entre 10 horas e 4 horas da tarde. Principalmente aqui em Campos, que a gente tem um calor muito grande, o risco é muito maior de você ter algum mal súbito, algum problema em função da temperatura muito alta, né? Mesmo porque quando você faz atividade física, você tem um aumento da temperatura corporal, né? E o nosso corpo tem um processo chamado termorregulação, que ele combate esse aumento de temperatura. Então, a atividade física feita num horário adequado, né, com um sol mais brando, fazendo a hidratação correta, bebendo água o tempo todo, que você tem perda de líquido, você consegue minimizar o risco de ter algum problema fazendo atividade de forma intensa ou moderada, né? Existem algumas atividades que elas utilizam mais o corpo, né? São mais fortes, vamos dizer assim. E elas nessa época, nesse curto período de tempo, elas são mais recomendadas? Sim, a quantidade de exercícios físicos que você tem hoje são bem grandes, né? Você tem uma opção bem variada de fazer atividade física.
O que você tem que se preocupar, na verdade, é com o seu condicionamento em relação a essa atividade física. Se você está praticando regularmente, se você está sedentário, né, e tomar cuidado com as atividades externas nesse período agora do final do ano que o calor é maior. Então, se você procurar fazer uma atividade como funcional, né, corrida de rua, atividade que envolva um nível de condicionamento maior, você tem que ter essa preocupação em escolher, como eu falei antes, o horário correto para fazer atividade física, se hidratar. Agora, não existe essa relação de atividade melhor para você ter resultado, né? A atividade física, ela é de acordo com o que você quer, com o seu objetivo e nível de condicionamento físico. Então, qualquer atividade física, ela pode ser leve, moderada ou intensa. A gente sempre fala aqui no Viva Mais que o autoconhecimento é muito importante. Então, identificar uma atividade física que você goste e sinta prazer é sempre a melhor opção, né? Com certeza, né? O primeiro passo é você escolher uma atividade física que você goste, né? Essa atividade pode ser externa ou dentro de uma academia. O importante é que você faça atividade. Agora, é importante que você antes procure uma orientação para saber se você está apto a praticar essa atividade física. Então você tem que procurar a orientação de um médico ou de um profissional de educação física. Se não tiver como ir um médico inicialmente, você pode procurar um profissional de educação física que ele vai fazer uma triagem, uma avaliação antes e vai te orientar, de repente, a atividade que você queira fazer e que você goste, né? Se houver necessidade, ele vai pedir que você procure um médico antes de iniciar a atividade física. A gente percebe também muitas pessoas que elas são sedentárias e nessa época do ano elas buscam suplementação para ver se acelera esse processo. Como é que a gente faz com isso? Essa é uma grande preocupação nossa, né? Nós que trabalhamos com a prescrição de exercício. Primeiro que a suplementação ela tem que ser prescrita por um profissional da área, né? Ou nutrólogo, ou nutricionista, ou endocrinologista, porque como o nome já diz, é uma suplementação, ele vai complementar a alimentação que você já faz. Então, o risco maior é de você estar usando uma coisa sem orientação, né, como um exemplo, um termogênico. Você acelera demais o seu metabolismo, você aumenta demais alguns parâmetros fisiológicos importantes, como frequência cardíaca, pressão arterial, e você pode ter algum problema de saúde em relação a isso. Então, é importantíssimo que você procure a orientação de um profissional da área de nutrição para poder te orientar. Aí sim, associado à atividade física que você vai fazer, nesses 3 meses você tem a possibilidade de atingir o seu objetivo. Mas lembrando que a gente não pode ir com muita sede ao pote. Se você está sedentário, existe uma progressão que é importante. Você tem que começar devagar e ir aumentando essa intensidade de acordo com o que você vai treinando, para você no meio do caminho não ter uma lesão, um problema mais grave e não conseguir atingir o objetivo que você deseja. Agora a gente vai para o intervalo e volta rapidinho.